Boa noite a todos, que a paz do nosso amigo Mestre Jesus esteja conosco, junto às nossas mentes e junto aos nossos corações. É com enorme alegria que nos reencontramos nesse espaço virtual do Trilha de Luz, centro do qual nós somos tarefeiros. Nos reencontramos nesse espaço centro do qual nós somos tarefeiros. E hoje trazendo a palestra do nosso irmão Marcos Vinícius Amorim. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É um lindo tema que será apresentado daqui a pouquinho. Mas antes eu tenho uns recadinhos para dar. E nós gostaríamos de convidar a todos a ouvir as palestras enviadas via WhatsApp do nosso querido avô e irmão Antônio Lourenço da Silva, que são transcritas para áudio e encaminhadas via WhatsApp às sextas pelo nosso irmão Nédio, presidente de nossa Casa Espírita. Lembrando a todos, para não esquecer a água fluidificada, né? Não esquecer a água que será fluidificada durante a nossa palestra e, no final, a nossa prece. E também, irmãos, nós queremos dedicar hoje a nossa palestra, o nosso estudo e os nossos sentimentos a este irmão chamado José Maria, que desencarnou ontem. Nossos desejos sinceros de que ele tenha uma boa adaptação na sua vida nova, no mundo novo. E também nossos desejos de força, confiança e fé para todos os seus familiares, que também são frequentadores e tarefeiros da nossa casa. E afirmando que a doutrina espírita, ela é maravilhosa nesses momentos de dor, porque nos traz a compreensão de que as pessoas que se amam nunca, nunca se afastam. Então, a pedido do nosso palestrante da noite, nós vamos ler no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem Necessidade da Encarnação. A encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem, essa é uma pergunta, a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos respondem, na verdade, São Luís responde. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Essa é uma mensagem ofertada por São Luís, em Paris, 1859. Então, sem mais delongas, irmãos, convido Marcos Vinícius para a palestra. Boa noite, meus irmãos. Abraços a todos os nossos amigos, queridos familiares, companheiros de trabalho, todos aqueles que estão conectados conosco, e mais essa oportunidade que temos de estudarmos um pouquinho da doutrina espírita nas lives da nossa casa, do nosso Trilha de Luz. Como bem leu a Cláudia,
sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vimos essa mensagem de São Luís, não é? Que nos fala dessa necessidade da nossa encarnação em diversas existências para progredirmos, para evoluirmos. Em oportunidade anterior, nós tivemos a oportunidade, né, de falar sobre a reencarnação nos seus aspectos ligados à justiça e misericórdia. Hoje, retomando esse estudo que é fantástico, né, na doutrina espírita, a lei da reencarnação, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a reencarnação e o progresso do espírito e as desigualdades individuais que vão surgindo na evolução e na trajetória de cada um de nós. Allan Kardec deixa claro que a ideia da reencarnação, ela não é uma invenção da doutrina espírita, ela não é uma novidade que o espiritismo apresenta. Pelo contrário, é uma ideia antiga na humanidade. Desde os tempos do Egito Antigo, passando pela Grécia, passando por outras civilizações, nós vamos encontrar a ideia da reencarnação permeando, né, a humanidade e as civilizações. Antigamente, inclusive, ela recebia outros nomes. Ela já foi chamada, por exemplo, de palingenesia. O que significa essa palavra? É uma palavra que vem do grego e que quer dizer novo nascimento. Palin quer dizer novamente, gênese, nascimento. Então, um novo nascimento, nascer novamente, né? E era como os antigos gregos chamavam a reencarnação, palingenesia. Ela também foi chamada de transmigração da alma, doutrina da transmigração da alma, principalmente pelos nossos irmãos indianos, que também já acreditavam, né, na possibilidade da alma voltar em novos corpos. Então, temos registros dessa ideia em muitas civilizações. Então, Allan Kardec deixa claro que esse fato, só por isso, já denota a força dessa ideia, né, que resistiu ao tempo, que resistiu à evolução da civilização. Né? Nós, da doutrina espírita, através do trabalho missionário de Allan Kardec, vamos entender a reencarnação sob o seu ponto de vista mais lógico, mais racional. Né? E vamos entender a ideia da reencarnação como sendo uma luz que clarifica os problemas humanos. Né? Um dos grandes problemas humanos é o problema da desigualdade. As desigualdades, tanto individuais quanto sociais, atormentam, né, as coletividades, a humanidade. Por que das diferenças? Por que alguém que tem tantos talentos ao lado de outros que não os possuem? Por que alguém vem com tantos recursos financeiros, intelectuais, e outros, aliás, a maioria, não possuem esses recursos? Né? Então, diante da desigualdade da vida aqui na Terra, muitos irmãos, muitos de nós, acabamos alimentando as ideias da injustiça, às vezes nos revoltamos, não é? Às vezes alimentamos sentimentos inferiores diante de uma situação que a lei da reencarnação nos explica claramente. E nós gostaríamos de citar aqui para os irmãos algumas perguntas e respostas que constam do Livro dos Espíritos, para que possamos caminhar nesse entendimento e possamos, então, pegar o fio da meada, digamos assim, das informações que os espíritos superiores nos trouxeram. A primeira coisa, temos que ir à origem da nossa criação. Deus, o Pai, todo sábio e magnânimo, nos criou, a todos nós, como princípios espirituais em evolução. O Livro dos Espíritos, que é essa beleza de livro, o meu não está tão beleza assim, porque ele já é velhinho, né?
já está um pouquinho rabiscado, mas o conteúdo continua o mesmo, né? É fantástico. Aqui, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior diz a Allan Kardec e a todos nós que os espíritos, na sua origem, são criados simples e ignorantes. Vejamos as expressões que eles usam, né? Simples e ignorantes. O que quer dizer essa expressão? Ignorantes com relação aos conhecimentos, à sabedoria, à aquisição intelectual, e simples de sentimentos, sem paixões inferiores e sem virtudes, mas com o potencial da perfeição, a perfectibilidade, a capacidade de alcançarmos uma perfeição, embora relativa, mas consciente, possível, que ocorre ao longo da nossa trajetória. Então, todos os espíritos são criados, simples e ignorantes na sua origem, e trazem os seus potenciais de desenvolvimento. Por isso, vamos encontrar na Gênese aquela expressão que diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que expressão interessante. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é o Criador, que é a inteligência suprema do universo. Ou seja, temos também os potenciais criativos, obviamente limitados, né, à nossa condição, mas temos o princípio inteligente, temos a capacidade criadora e temos, com a nossa evolução, o livre-arbítrio, que vai nos proporcionar as nossas escolhas, as nossas opções, a construirmos a nossa trajetória. Deus, na sua sabedoria, poderia nos ter criado perfeitos, todos nós perfeitos, tanto intelectualmente quanto moralmente. Poderia, né? Porque Deus pode tudo. Se essa fosse a melhor forma da criação divina atuar, ele teria criado seres perfeitos, intelectual e moralmente falando, não é? Mas, na sua sabedoria, ele nos fez perfectíveis, ou seja, nos deu a grande honra de participarmos da nossa evolução espiritual, de adquirirmos com os nossos esforços a nossa evolução. Então, é um prêmio que nós ganhamos, participarmos conscientemente, cada vez mais, à medida em que vamos evoluindo, da construção de nós mesmos. Então, é uma sabedoria aliada a uma grande generosidade, não é? Porque nós não vamos dever a nossa evolução a esforços exteriores, externos. Seremos os artífices de nós mesmos, não é? Então, através das reencarnações, essa construção vai sendo consolidada, né? E nós vamos sair, então, de uma condição inferior e caminharmos até as condições plenas do progresso espiritual. Allan Kardec, com a sua formidável forma de nos apresentar esses ensinamentos, ele faz a escala espírita, também no Livro dos Espíritos, para nos explicar quais são esses degraus de evolução, né, aos quais nós somos chamados a fazer. Então, a escala espírita, ela está lá no item, ela começa no Livro dos Espíritos, no item 100, quando Allan Kardec começa, então, a descrever as ordens dos espíritos. E ela, então, caminha por diversas ordens. Nós não vamos falar tudo para não tirar a graça de quem puder ir ao livro, à fonte original, e estudar, né? Que é o mais importante. Mas nós só vamos citar algumas características da primeira ordem, que é o destino final de todos nós, que se trata dos espíritos puros. Então, vamos ler aqui algumas características deles. Olha o que caracteriza o espírito quando ele chega nesse ponto de evolução. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que compõem essa classe
percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Têm inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Olha que beleza, né? Quando nós chegarmos nesse ponto de evolução espiritual, de espíritos puros. Então nós temos uma origem comum, que é aquela do princípio espiritual, simples e ignorante, e um destino final comum, não é? Que é de espíritos puros ou perfeitos. Obviamente, cada um de nós, ao fazer essa trajetória, vai ser um espírito único, com as suas características próprias, né? De tal forma que cada um de nós vai fazer o seu caminho evolutivo e vai chegar nesse ponto, ao ponto de ser um ministro de Deus, um Messias, né? Um espírito mensageiro da vontade divina. Nós tivemos um aqui na Terra, né? Nosso Mestre Jesus, que viveu conosco há 2 milênios atrás. Então é desse tipo de espírito que nós estamos falando. Olha que maravilha, não é? Mas, meus amigos, meus irmãos, para chegarmos nesse ponto, nós vamos ter que trabalhar bastante. Nós vamos ter que fazer a nossa trajetória espiritual. E um dos instrumentos, o principal instrumento, é justamente a reencarnação, que é esse tema que nós estamos tratando. Já vimos, portanto, que o nosso ponto original, o nosso ponto de origem é o mesmo. Mas ao longo do processo, cada espírito vai fazendo a sua trajetória. Cada um de nós tem uma velocidade própria de desenvolvimento, cada um de nós tem um grau de aproveitamento, conforme a nossa irmã Cláudia leu, né, no Evangelho. Cada um vai adiantando ou atrasando a sua jornada. Cada um de nós, através do seu livre-arbítrio, olha que maravilha, né? Vai construindo a sua estrutura espiritual. De tal forma que, olhando aqui num planeta como o nosso, de provas e expiações, planeta Terra, essa nossa escola milenar, nós vamos ver muitas diferenças, não é? Entre os espíritos. E isso é explicado pela idade espiritual de cada um de nós. E pela possibilidade que as reencarnações vão nos possibilitando, né, nos proporcionando na nossa escala evolutiva. E surge, então, a interessante questão das ideias inatas, que é um assunto abordado também no Livro dos Espíritos, que fala justamente dessas ideias ou habilidades inatas que surgem em muitos de nós. E aí nós nos questionamos, como falamos no início, puxa vida, eu queria ter essa ou aquela qualidade, eu queria ter essa ou aquela habilidade, eu queria ter essa ou aquela virtude, e ainda não tenho, não é? E aí, se nós não somos esclarecidos pela lei da reencarnação, podem surgir sentimentos contraditórios, não é? Podem surgir sentimentos de injustiça, como se nós houvéssemos sido limitados em algum dom e que outros teriam recebido esse dom. Mas, na verdade, tudo é construção do espírito, não é? Através das reencarnações. Então, as ideias inatas, que são uma marca muito interessante da evolução do espírito, elas são questionadas lá na questão 218, que nós vamos pedir a permissão aqui aos irmãos para ler no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. E Kardec continuou perguntando: não é então
quimérica a teoria das ideias inatas? E os espíritos respondem, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os, em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que delas conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Ou seja, não se perde nada. Todos os nossos conhecimentos, todas as nossas experiências ficam como patrimônio do espírito. E, abordando esse tema, Leon Denis, que é um outro grande, neste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro excelente que também recomendamos muito a leitura dos irmãos, nos traz, para que a gente possa ter em mente alguns exemplos práticos, de alguns irmãos que, vivendo anteriormente, trouxeram essas ideias inatas para a reencarnação atual. Nós vamos citar aqui alguns, só para termos um exemplo prático. Por exemplo, o nosso conhecido músico Mozart, há registro de que ele começou a executar uma sonata ao piano aos 4 anos. E aos 8, compunha as suas sinfonias. Veja bem, aos 4 anos ele começou no piano, e aos 8 já compunha as sinfonias. Não é? Paganini, um grande violinista, não é? Ainda criança, tocava violino de maneira maravilhosa. Pascal, o grande matemático, filósofo, aos 12 anos, descobriu a geometria plana. Veja bem, meus irmãos, a gente estuda a vida toda e não consegue fazer os exercícios de geometria plana. Ele descobriu, aos 12 anos, os princípios, né, da geometria plana. E assim, citaremos ver esses exemplos. Nos permitam aqui dar um exemplo pessoal que aconteceu há pouco tempo, por isso está também presente, né, na nossa memória, do nosso enteado, que é o filho do coração, né, o nosso enteado Caio, que há 2 meses, ou até menos, começou a aprender a tocar violão. Falou, não, vou tocar violão, vou aprender a tocar violão, e sem fazer curso, sem buscar assim, uma orientação, começou por conta própria, exercitando no violão e tocando e vendo algumas partituras na internet, a aprender a tocar violão. E há menos de 2 meses isso. E hoje nós já podemos ouvi-lo tocar assim, melodias completas e complexas, né? Ou seja, há aí um progresso anterior nessa área, né? Na área da música, na área do instrumental, né? Que possibilita a muitos esse avanço rápido, como foi o caso, né, do Caio. Pais, mães, educadores, avós, observem as crianças, né? Os jovens. Cada um vai tirar algum exemplo, né, de facilidade, de dificuldade, né, de virtudes, né, ou de características a serem corrigidas também, né? Bagagem do espírito. Nós não começamos agora, né? Viemos de ontem. E cada um de nós traz, então, essa habilidade ou essa ideia inata. Tá? Então, vejamos o caso, por exemplo, de um grande filósofo que voltasse a reencarnar. É óbvio que ele vai ter mais facilidade com esses conceitos da filosofia do que um de nós que não tivesse esse conhecimento anterior. É lei lógica da justiça de Deus, né? Então, as ideias inatas que o Espírito traz e essas desigualdades individuais são, na verdade, resultado do trabalho anterior do Espírito, né? E o mais belo de tudo isso, o mais belo, nós não precisamos, meus irmãos, desenvolver sentimentos de ansiedade, sentimentos de frustração,
pelo fato de que, em algumas situações, tenhamos o nosso objetivo, o nosso sonho, os nossos ideais não finalizados na nossa existência. A reencarnação nos abre as portas, né, de um eterno aprendizado. Então, a cada passo que vamos dando nessa evolução espiritual, vamos nos construindo e vamos abrindo novas possibilidades. Então, se não pudermos fazer tudo o que queremos agora, continuaremos ou retomaremos no futuro, não é? A reencarnação ela vai nos abrir essas possibilidades. E as ideias inatas, as habilidades inatas, nesses exemplos que citamos, são a prova desse progresso anterior da alma. E explica de forma lógica, de forma justa e meritória, não é? As facilidades que cada um de nós tem diante de diferentes aspectos do conhecimento, diante das nossas virtudes, das nossas imperfeições, das facilidades, das dificuldades que todos trazemos conosco, não é? Nós estamos falando aqui da desnecessidade, da frustração, dos sentimentos negativos que, porventura, nos tomem conta. Nós vamos só encerrar aqui as nossas palavras, as nossas breves, né, palavras, com um caso relatado pelo Chico Xavier, e que está no livro Momentos com Chico Xavier, do nosso irmão Adelino da Silveira. O caso é o seguinte: Chico, num dia do ano de 1997, recebe a visita espiritual da sua mãe, Maria João de Deus. Ela aparece para ele e conversa com ele dizendo: meu filho, depois de muito tempo de estudo, de estágio no mundo espiritual, nós, em reunião, né, com os benfeitores, decidimos que eu irei voltar, que eu irei reencarnar. E irei reencarnar para acompanhar o seu pai, que também virá em breve, né? Ele virá primeiro e eu depois o acompanharei. E conversando com Cidália foi a madrasta de Chico, né? Chico Xavier, nosso querido médium, muito cedo perdeu a mãe e depois o pai dele se casou novamente com a Cidália, que também veio a falecer alguns anos depois. E a Cidália disse para Maria João de Deus que queria também reencarnar, que queria também voltar, não é? A uma nova experiência no corpo. E Maria João de Deus, então, faz o convite à Cidália. Minha irmã, eu estou retornando, você quer retornar e ser a nossa filha mais velha, a filha do nosso lar, dela e do marido, né, que estariam retornando. E a Cidália, então, muito agradecida, concordou, né, e ficou muito eufórica até com a possibilidade. E então a nossa irmã, Maria João de Deus, disse a ela o seguinte: tem alguma coisa, minha filha, que você quer que eu faça por você? Você foi tão boa com os meus filhos enquanto viveu com eles. Tem algo que eu possa fazer por você nessa próxima vida? E ela disse o seguinte: se a senhora puder, eu gostaria muito de tocar piano, porque na minha última vida, a minha vida foi muito difícil, eu não tive esses recursos, essa condição. Eu gostaria de ser pianista. E então, a Maria João de Deus disse: pois eu vou guardar no meu coração e na minha mente esse pedido, e Deus vai me proporcionar os recursos de oferecer um piano à minha filha mais velha, quando ela nascer lá no mundo, que será você. Ou seja, meus irmãos, aquela vocação para a música, aquele desejo, aquele sonho que ela tinha, vai se concretizar na sua próxima existência. É o que nós estamos falando aqui, nada se perde, né? Tudo se encadeia. E nós, então, vemos o resumo disso tudo naquele ensinamento do nosso Mestre Jesus. A cada um, segundo as suas obras. Então, nós podemos construir o nosso caminho espiritual, a nossa trajetória espiritual. E, como último momento, nós gostaríamos de citar aqui um trecho final muito bonito para encerrarmos, né, os nossos estudos, da obra do Leon Denis, mais uma vez, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Diz o nosso grande filósofo do Espiritismo: a alma
não é feita de uma vez só. A si mesma se faz, se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perder, capitalizam-se, aumentam de século para século. Pela reencarnação, cada qual vem para prosseguir nesse trabalho, para continuar a tarefa de ontem, a tarefa de aperfeiçoamento que a morte interrompeu. Daí a brilhante superioridade de certas almas que têm vivido muito, granjeado muito, trabalhado muito. Considerada a esta luz, a marcha da humanidade reveste aspecto grandioso. A humanidade vai vagarosamente, saindo da escuridão das idades, emergindo das trevas da ignorância e avançando pausadamente no meio dos obstáculos e das tempestades. Essa marcha é coletiva, mas é também individual, a cada um de nós, porque essa humanidade somos nós mesmos. São os mesmos seres que, depois de certo tempo de descanso no espaço, voltam de século a século, até que estejam preparados para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. E é o que desejamos a todos nós, uma sociedade melhor e um mundo mais belo. Esse é o convite do Espiritismo, esse é o convite do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, muita paz a todos os irmãos, muita fé, muita coragem para a superação dos nossos obstáculos. Nós vamos passar agora a palavra à nossa irmã Cláudia para fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Então, irmãos, depois dessa linda palestra, nós vamos pedir que todos possam trazer a sua aguinha, né, para ser frutificada. Nós pedimos aos nossos amigos, mentores espirituais, que possam nos ofertar o passe espiritual. E, novamente, lembrando o nosso amigo José Maria, que partiu para a pátria espiritual. Mas, como é bom sermos espíritas, como essa doutrina nos consola, nos ampara e nos dá coragem para seguir a vida. Porque quem se ama nunca se separa. Então, vamos elevar nossas mentes e corações, buscando a espiritualidade superior, pedindo ao Pai misericordioso, se conosco, Mestre de Luz, se conosco nas nossas angústias, se conosco nas nossas dúvidas, se conosco, Pai de amor, diante das nossas imperfeições. Se conosco, Mestre Jesus, nos amparando, nos auxiliando, nos carregando, nos trazendo luzes para os nossos corações, nos encorajando a trajetória, nos encorajando a caminhada. Se conosco, Mestre de Luz, cada um de nós, cada um com os seus dramas, com as suas aquisições, com as suas alegrias, com as suas dores, se conosco, Mestre de amor. E nos dê força, nos dê coragem, para que possamos seguir as tuas pegadas, tu que és Mestre, tu que tanto nos ensinaste. Nos dê forças para que nós possamos segui-las e nos libertarmos definitivamente do sofrimento e da dor. Continuarmos no caminho para o seio do Criador.